E aí galera, tudo bom com vocês? Tudo se montanha-russa? Tamo tranquilo? É nóis. Vim aqui falar pra vocês aqui uma das maiores doenças que mataram a humanidade. Filha da puta burro. Pois é, vamos começar com o top 10. O top 10 dessa semana será varíola. Varíola teve um surto à tona em diversos momentos. E sim, por mais de 10 mil anos. Cerca de 300 milhões de pessoas morreram e perderam a sua vida com a doença chamada varíola. Hoje essa doença não existe mais, ela já foi erradicada, mas existem algumas amostras ainda guardadas em alguns laboratórios que são guardadas por causa que tem um amparo militar devido à possibilidade do uso de cepas como armas biológicas. A transmissão dessa doença ela pode ser causada através do toque com outro ser, com o toque de objetos, através de salivas e secreções feridas. Um dos principais sintomas que tem é a forte dor de cabeça, dor nas costas, uma elevação de febre alta, assim também tendo uma febre super baixa. Tem erupções causadas no pescoço, na boca, no corpo todo, assim tomando. O tratamento da varíola já começa por início, você não tendo contato com essas pessoas, mas caso já tendo contato, você tem que evitar ao máximo as coceiras e torcer para o seu organismo reagir o mais rápido possível, para assim você combater o vírus, assim não tendo mais a doença. E no top 10 vem um acidente vascular encefálico, conhecido também como derrame. Tem um alto índice de mortalidade em apenas nos Estados Unidos. Morrem anualmente 140 mil pessoas. Isso é muitas pessoas. Você imagina só 140 mil pessoas morrendo. E então, o motivo disso é a falta de suprimento no sangue, assim fazendo com que a parte do cérebro, ela subitamente, a parte é interrompida. Ou então quando há um estouro na veia do cérebro, assim causando a falta do recebimento de sangue, fazendo assim com que o sangue não venha chegar, fazendo assim o sangue não venha chegar no cérebro, faltando a falta de sangue e nutrientes como o oxigênio. Um dos tipos de derrame é o isquêmico, que é o bloqueio de um vaso sanguíneo, e tem o segundo tipo, que é o hemorrágico, que sangra dentro ou ao redor do cérebro. Um dos sintomas desses causados do derrame é a súbita e fraqueza de perda de sensibilidade da metade do corpo humano. Algumas partes, um braço, uma perna, ou então a metade do lado. A confusão sobre com problemas de falar, e a prevenção que tem é tratar de hipertensão, fibrilação atrial e diabetes. Evitar ao máximo de perigosos, assim fazendo que você venha ter aceleração da perda do cérebro, alguns movimentos. E 8 é o sarampo. O sarampo é uma das doenças que mais matavam na verdade crianças, até o ano de 1963, quando foi descoberta a primeira vacina. Assim não teve mais tanta fatalidade. A vacina sim, foi uma ajuda, graças à melhoria, graças à ciência. Nessa época, teve 139.3 pessoas morreram nessa decadência. E a maior parte delas foi na Índia e no continente americano. E nesse mesmo ano, no Brasil, morreu apenas 68 pessoas. A transmissão dela é pelo vírus móvel, propagando por meio de secreções mucosas, como a saliva. Sintomas causados são a inflamação das vias respiratórias, dor de cabeça, febre alta. O tratamento dele tem que ser o repouso, a ingestão de muito líquido, alimentos leves, e crianças a partir de recém-nascidos, a partir de 9 meses, elas poderiam já tomar a vacina contra sarampo. Essa dose era aplicada em 2 vezes, assim para não ficar muito pesado para o bebê. O top 7 é a doença chamada malária. No caso, é um parasita que pode ter uma evolução rápida e assim grave, prevalece em alguns países que tem um clima tropical e subtropical. No nosso caso, o Brasil é a Amazônia, é a região onde ocorre 98% dos casos da malária. É assim que faz com que mate entre quase 2 milhões de pessoas, entre 400 e 500 milhões de pessoas. 90% da ocorrência é na África, na região subsaariana. A transmissão dessa doença ela é causada pelo parasita, ou então por uma pessoa tem afeto com outra pessoa, ou então pelo mosquito chamado Anópolis. Um dos sintomas causados é a febre, o calafrio. Fila da puta, filho de rapariga! Mas é o curso, pode ter, né? Voltando ao assunto, os sintomas causados são a febre, calafrios, dor de cabeça, vômito, entra em coma. O tratamento dele
é a combinação de terapeutas com como é que podemos se falar? Com a base artemisina. Top 6 da lista é a tuberculose. Ela surgiu no ano de 1850 a 1950. Mais de 1 bilhão de pessoas morreram com a tuberculose. É considerada uma das doenças infecciosas que mais matam na face da Terra. Fácil transmitida. A transmissão dela é simplesmente em ambientes fechados, ambiente com pouca ventilação, por meio de espirros e tosses. Simplesmente é uma coisa muito difícil assim, de saber quando está a situação. Mas um dos sintomas dela é a tosse por mais de 2 semanas, a produção de catarro, febre, o cansaço, dor no peito e a falta de apetite. O tratamento que é utilizado é o uso de antibióticos por pelo menos 6 meses. E a medicação é gratuita. Então, se você estiver com esse problema, não tem dificuldade. Basta você se informar para você ir atrás. Você tem que ir atrás, você tem que ir medir a sua saúde. É fácil, é simples. No top 5 a gente tem a AIDS. E ela foi identificada na década de 80, durante um período que a medicação antirretroviral estava indisponível. Matou a grande maioria das pessoas que contraíram esse vírus. Apesar das campanhas de medicamentos doados, 35 milhões de pessoas com essa doença. Dessas 35 milhões de pessoas, morreram aproximadamente 1,5 milhões de pessoas. Uma das meios de transmissão é o sexo em camisinha, por meio de cortes e de saliva. Os sintomas são febre, manchas na pele vermelha, ínguas, dor de cabeça forte, tontura. E o meio de prevenção é usar a camisinha. E se você não já tá com essa doença, é simplesmente tomar antibióticos e se consultar diariamente para que você possa ter uma vida menos agressiva já com essa doença. No lugar do top 10 fica a doença chamada tifo. É uma doença causada pelas bactérias do gênero Rickettsia e ocorre em diversas regiões do mundo. Locais então tem higiene, tipo um banheiro. Estudos revelam que cerca de 3 milhões de pessoas morreram em decorrer da doença. Entre 1918 e 1922, a transmissão é causada pelos insetos, como pulga, carrapato, pulga de rato e fezes. Um dos sintomas que são logo previstos é a febre, a dor de cabeça, calafrio, delírios. Então, um tratamento que tem é o uso de antibióticos, e caso esteja uma doença grave, você tem que usar o uso de corticosteroide, assim fazendo com que a doença venha a se sumir. Em terceiro lugar fica a doença chamada câncer. É uma doença que mata muita gente durante o ano. Ela mata cerca de 70 milhões de pessoas no ano. Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que tem em comum o crescimento desordenado, maligno, fazendo assim com que venha destruir a vida da pessoa, tentar ceifar. O principal sintoma do câncer é a perda de peso involuntário, febre, cansaço excessivo e alterações na pele. Só que tem tratamento. Existe tratamento chamado como quimioterapia, radioterapia, e existe as cirurgias. Em segundo lugar fica a peste chamada peste negra. A pandemia chamada peste negra ou morte negra, ela teve a notoriedade no século XIV. Durante 5 anos ela matou mais de 20 milhões de pessoas. O diagnóstico dela, assim, mais ou menos em média, que são os sintomas. Nos primeiros 7 dias você começa a ter dor de cabeça, enxaqueca, vômito, náuseas, dores no corpo. E você só descobre isso fazendo, além dessas doenças, todos esses sintomas, você também pode ir ao laboratório pode ser retirada de sangue, ou então se você estiver com alguma mordida, alguma de pulga, carrapato, tiver pus, pode ser pelo pus. A prevenção dela é evitar o contato com os animais, como o rato, e evitar com os insetos, pulga, carrapato. Só que tem um nosso herói, né? O herói pode ser o vinagre. Eles odeiam o cheiro e eles odeiam o vinagre. E isso faz com que se afaste. Isso foi usado no antigo século para acabar com a peste negra. E no top 1 fica a doença chamada gripe espanhola. Ela veio no ano de 1918 até 1919. A gripe ceifou a vida entre 50 a 100 milhões de pessoas. Foi maior do que a Primeira Guerra Mundial. Imagina só, olha o tanto de morte. O meio de transmissão dela é pelo ar, por meio de gotículas de salivas e espirros. Os sintomas dela são febre, dor de cabeça, dor no corpo, mal-estar, tontura, fraqueza,